A paz do Senhor, a alegria do Espírito e a paz que excede todo entendimento que está em Cristo Jesus, neste momento em que nós meditamos no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, na vida eterna, no amor de Deus que se manifestou nos dando seu Filho. A respeito do amor de Cristo e da plenitude de Deus, nós já meditamos que, se quisermos encontrar Deus, devemos procurá-lo em nós mesmos, pois o Espírito Santo veio como línguas de fogo repartidos para cada um. Todos que creem o recebem. Então Deus está em você. O passo seguinte, depois de aprendermos que Deus está em nós, é conhecer, experimentar a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos tomados de toda a sua plenitude. Veja o que está escrito em Efésios, capítulo 3, versículo 19. Conheceu o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Você sabendo que Deus está em você, que o Espírito Santo está em seu espírito, agora a sua alma precisa de ser educada. Você precisa de aprender a conviver com Deus e se tornar parecido com Ele. Como está escrito em Romanos, nós somos conformados à imagem de Cristo. Por que os crentes hoje não se parecem com Jesus? São cheios de divisão, são cheios de ressentimento, são cheios de coisas da carne. Não são tomados da plenitude de Deus. Você foi tomado da plenitude de Deus? O que é ser tomado de toda a plenitude de Deus? Deus não quer estar apenas em seu espírito, e quer expandir em toda a sua alma. Sua mente, vontade e emoção deve ser tomado de Deus. Isso é ser tomado de toda a plenitude de Deus. Por fim, também nosso corpo será tomado da plenitude de Deus na ressurreição. Mas no tempo presente, na era da igreja, nós estamos aprendendo, compreendendo e sermos cheios do Espírito até entornarmos, até derramarmos e sermos como um vaso da viúva, como a vasilha que entorna mais azeite e o azeite não se acaba. Portanto, você verá a diferença entre o pastor verdadeiro e o falso pastor. O falso pastor vai distrair você. Ao invés de você ser tomado de toda a plenitude de Deus, você ficará fazendo coisas da carne. Você estará fazendo coisas que os homens fazem, como comer, festas, teatros, apresentações, cânticos carnais, apresentações humanas, naturais. Estarão distraídos com essas coisas, pensando em agradar a Deus, fazendo as coisas para Deus. Quando você percebe que o pastor verdadeiro está no seu espírito, que é o Espírito Santo, então você começa a perceber que pode ser tomado de toda a plenitude de Deus e conhecer o amor de Cristo. Por quê? O amor de Cristo se manifesta que, sendo nós pecadores, isto é, tendo uma mente errada, uma emoção doente, uma vontade contra Deus, nós somos tomados por Deus, pela fé, por sua graça e somos salvos. Então Deus, que é Espírito, estando em nosso espírito como pastor verdadeiro, vai nos guiar a toda a verdade, como Ele nos prometeu. E conhecendo a verdade, nós seremos livres desses negociantes. Vivemos os dias de corrupção e de apostasia. As igrejas se separaram do Espírito Santo. E os crentes estão todos tentando agradar a Deus com a carne. Uns cantando, outros passando a noite acordados de joelho, outros procurando servir o Senhor com riqueza, dando-lhes dinheiro
como se Deus precisasse de dinheiro. Estão tentando agradar a Deus por si mesmo. Isto vem do falso pastor, do falso dirigente, do pecado. Quando você ouve que Deus nos amou de tal maneira que nos deu o seu Filho, então você compreende que o Filho veio para o seu Espírito por meio do Espírito Santo. Então você será guiado a toda a verdade. E como está escrito, leia Efésios capítulo 3, versículo 19. E conheceu o amor de Cristo. Como você vai conhecer o amor de Cristo se você está distraído e muitas vezes se divertindo na igreja, mais parecendo um programa de auditório do que a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, mas um lugar de apresentação das coisas da carne, pode agradar o homem. Quando algo é do mercenário, isto é, do negociante, que não é pastor, ele tem que agradar a carne para juntar o maior número de pessoas possível. Veja que nem mesmo Jesus conseguiu arrebanhar todos. Muitos o deixaram, muitos acharam a sua palavra dura, muitos o abandonaram. O apóstolo Paulo também foi abandonado por muitos. Por quê? Porque ele não falava a palavra para agradar a carne. Pelo contrário, ele ensinava Cristo crucificado. Isto é, a carne na igreja deve estar morta e sepultada, porque ela tem a natureza do diabo. Essa é a verdade. Cristo foi levantado como filho do homem, como serpente, para que destruísse o poder do diabo na cruz. E nós agora, ao invés de sermos tomados pelas coisas diabólicas, pudéssemos conhecer o amor de Cristo e ser tomado de toda a plenitude de Deus. Por que você ainda não foi tomado de toda a plenitude de Deus? Qual que é a plenitude de Deus? O fruto do Espírito. Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, paciência, humildade, mansidão, benignidade, domínio próprio. Isto é a vida do Espírito, a vida eterna. Se você for tomado destas coisas, então você se parece com Jesus. Você compreendeu. Assim, não mais tentará agradar a Deus fazendo coisas para Ele segundo a carne, mas sendo cheio do Espírito Santo, tomado de toda a plenitude de Deus. Medite que você foi chamado para ser tomado da plenitude de Deus. Não é para usar as faculdades da carne e as habilidades da carne para tocar, dançar, representar e falar, mas é para ser cheio de toda a plenitude de Deus. Cuidado! O mundo está cheio de mercenários. Leia João 10. Cheio de homens, tentando agradar o homem para levar vantagem para si mesmo. Jesus não levou vantagem para si mesmo. Pelo contrário, fazendo a vontade de Deus, foi à cruz. E disse para quem quiser segui-lo: se alguém quiser vir após mim, toma sua cruz, negue a si mesmo e siga-me, para que onde eu esteja, estejais vós também. Portanto, examine se você conhece o amor de Cristo, se quer conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, e ser tomado da plenitude de Deus. Senão, você levará uma vida religiosa e morta todos os dias e passará pela terra sem conhecer a verdade. Pois somente o conhecimento da verdade é que liberta. Para que, conhecendo o pastor verdadeiro, que é Jesus, o bom pastor em nosso espírito, nós sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Quão maravilhoso é ter a vida eterna e ser tomado de toda a plenitude de Deus, conhecendo o amor de Cristo. Compreendeu o que é ser tomado da plenitude de Deus? É ser tomado de amor, paz, alegria, do fruto do Espírito, mansidão e humildade, considerando os outros superiores a si mesmo, não ambicionando coisas altas, coisas grandes, mas acomodando as coisas humildes.
fazendo para os outros o que você deseja para você mesmo. Portanto, examine se você está sendo guiado por um mercenário ou pelo bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Que o Espírito Santo, língua de fogo, isto é, natureza divina, esteja queimando em nossos corações, ardendo, para que assim sejamos livres e, sendo livres da carne e sangue, sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Amém.